Para o nosso quadro Canal Saúde. Canal Saúde, falando sobre a importância do dente ciso. É necessário extrair? Bem, quem vai responder daqui a pouco, a resposta dada pelo Dr. Diogo Breiner, ele é cirurgião bucomaxilofacial, lá do Hospital Jaime da Fonte e também da Centro Face. Conversa comigo sobre esse assunto, porque são dúvidas, né, constantes, comuns, com relação dente ciso, eu tenho que extrair ou não necessariamente? Para situar o nosso ouvinte, o nosso espectador, os dentes do siso são muito conhecidos como dentes do juízo. Você já ouviu falar sobre isso, né? Já que surgem justamente na fase que dá início à vida adulta. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a utilidade daqueles que são os últimos que comporão a nossa arcada dentária. Por isso, é muito comum se deparar com essa pergunta, com essa indagação. A extração do dente do siso realmente é necessária? Eu faço essa pergunta para o nosso convidado de hoje, Dr. Diogo Breiner. Realmente é necessária a extração do dente ciso? Boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Jota, boa tarde para você, para a audiência. Vamos lá. Isso não há uma verdade absoluta sobre essa pergunta, né? O dente do siso, o terceiro molar, né, mais cientificamente falando, ele é um dente que hoje é a nossa realidade, né, mas eu ainda acompanhei alguns pacientes que tinham quarto molares, né, são órgãos que eles estão em fase de involução, né, é bastante comum nessa última geração, ter pacientes que não nasceram com terceiro molares, né, ou que nasceram com 1 ou 2 terceiros molares, ao invés dos 4 molares, né. A gente tem que lembrar que a gente tem 8 dentes em cada arcada, são 4, né, somando 32 dentes, né, e alguns pacientes não têm esses 32 dentes. Então, assim, a cirurgia do dente incluso, né, do dente queiro, dente do siso, ela é necessária quando esse elemento ele começa a atrapalhar a qualidade de vida do paciente, né, ou em algumas outras situações, por exemplo, quando ele tem um tumor associado, né, um cisto associado, ou quando há, por exemplo, uma necessidade de gerenciamento de espaço para tratamento ortodôntico. Certo. Agora, doutor Diogo, vou justamente aproveitar nisso que o senhor falou agora há pouco. O senhor disse, olha, a questão desta involução, foi o termo que o senhor utilizou, não é? Que não necessariamente a necessidade do quarto molar, enfim. Essa involução, por quê, doutor? É porque essa nova geração está mais atenta, não é? Justamente a questão dentária, os pais, os próprios jovens, ou não necessariamente, porque a geração anterior surgia, né, os dentes cisos e hoje não necessariamente, hein? Deixa eu explicar. O normal é nós termos os terceiros molares, né, os dentes do siso. Isso. E o que acontece? Por exemplo, o meu avô, né, ele teve o quarto molar, né? Hoje, praticamente, é uma coisa raríssima isso. Mas isso se deu, essa involução se deu, né, pela questão da educação, da higienização, não. É simplesmente porque a nossa dieta hoje, né, e o nosso organismo ele se adapta com a demanda, né, que o mundo que o circunda dá, e aí, naturalmente, vai haver uma evolução da nossa espécie, por não haver mais necessidade de fazer força, né, de investigação, e naturalmente a gente vai passar informações, né, que vão ser traduzidas através dessas evoluções, e aí evoluindo, né, ao invés do paciente que antigamente tinha quarto molar, a nossa geração teve terceiro molar, né, e essa geração
né, já está começando a nascer sem os terceiros molares. Mas, de qualquer forma, eles requerem, sim, um baita de um cuidado, uma baita de um trabalho preventivo, porque existe um universo de complicações que ele pode provocar. Perfeito. Doutor Diogo Brainer, outro detalhe também, o senhor disse, olha, a necessidade de retirada quando isso interfere, atrapalha a qualidade de vida do paciente. Quando é que essa qualidade de vida sofre essa interferência que há necessidade justamente da extração? Bem, vamos lá. Isso aí é importantíssimo, é de fundamental importância a gente passar bem claramente isso para o nosso ouvinte, para o nosso paciente. Toda vez que a gente começa a crescer, e é natural que isso vai atingir uma bela parte da população, a gente vai ter algumas dores lá atrás, e aí esses elementos eles vão começar entre aspas, né, vamos ser bem diretos, rasgar o tecido gengival que fica lá atrás, a mucosa, né, e isso vai começar a atrapalhar a vida do paciente. De que forma? Pelo mero fato dele não poder mais comer, a dificuldade de se alimentar porque vai doer, e isso a gente vai começar a criar um juízo de valor para começar, sim, pensar na questão cirúrgica dele. Entendo. Outro detalhe também que se fala muito, são os últimos a nascer, são os primeiros a estragarem, isso é mito ou não? Tem um mix de mito, tá certo, e a crendice... É algo de realidade, né? De fato, são os últimos a nascerem, tá certo? Pela questão do tamanho da mandíbula, o desenvolvimento etário, mas não necessariamente são os primeiros a estragarem, tá certo? É bastante comum paciente que tem uma excelente higiene bucal, né, com excelente saúde geral, né, e aquele dente, como a gente falou, o paciente cresce, aí ele fica coberto por uma fina camada de mucosa ou gengiva, ou ele fica deitado com a pequena parte exposta, e o que é que vai acontecer? Por ser uma área de dificílima higienização, a gente não vai conseguir limpar aquela área. E aí você tem todos os dentes muito bons, e você se depara diante de uma infecção ou de uma inflamação importante, né, que vezes te leva até num hospital, né, por conta de uma dor severa, uma infecção, porque toda aquela cadeia ali de linfonodos de garganta também sofre, e o paciente se vê surpreso, porque ele, às vezes, não tem um histórico de cárie, não tem um histórico de doença gengival, e se pega surpresamente com um dente inflamado, dolorido, às vezes até com pus. Entendi. Chega, infelizmente, a esses casos, né? É uma realidade. Doutor Diogo, outro detalhe também, pelo fato da dificuldade, né, lá no final, né, da arcada dentária, é um processo simples de extração, não requer um cuidado especial. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Bem, vamos lá. Até também dando um ensejo à outra pergunta, existem situações onde o elemento ele está silenciosamente presente ali na cavidade bucal, e ele faz um contato tão íntimo, mas escondido, numa área que não dá para ver, né? O paciente sem ver, sem o auxílio de uma imagem, uma tomografia, uma radiografia. O que acontece? Ele faz uma cárie e ele se estraga, e ele estraga, tá certo, o elemento vizinho. Então, são situações que a gente precisa, tá certo? Mas, em relação à última pergunta, a cirurgia do dente incluso, ela é uma cirurgia normal como qualquer outra, e ela requer cuidados como qualquer outra. Uma boa orientação do paciente, saber o momento exato de indicar a cirurgia,
né? Muitas vezes a gente se depara, como eu falei, com complicações que esse elemento promoveu, né, de desidratação, desnutrição, uma infecção que beirou, né, uma sepse, e a gente precisa envolver outros profissionais também nesse cuidado, para cuidar do paciente, para ter o momento exato da cirurgia. Mas, a gente considerando um paciente que está ali em controle, né, a gente pode pensar na questão cirúrgica dele a partir do momento que esse elemento começa a promover o mínimo, tá certo, de perda de qualidade de vida. Então, o paciente que chegou ali na faixa de 16 a 21 anos e sentiu uma dor, e ele foi para o cirurgião bucomaxilo, ou foi para o dentista, ou o cirurgião dentista, a gente pode pensar em se indicar a cirurgia dele, né? Em elementos que estão silenciosamente, né, que não estão atrapalhando a qualidade de vida daquele paciente que não está requerendo um tratamento ortodôntico, isso pode ser programado, isso pode ser estudado, ou pode ser o mesmo acompanhado. Uhum. Você falou aí, quando existe o comprometimento, não é? A questão processo inflamatório, a utilização de outros profissionais. Aí seria uma equipe multidisciplinar que outros profissionais também estarão envolvidos, além do cirurgião bucomaxilofacial, hein? Isso. Eu citei uma situação que, infelizmente, ela não é rara, mas pelo menos não é uma coisa cotidiana. Mas, por exemplo, num paciente que esteja imunocomprometido, um paciente que, eu vou colocar uma situação que volta e meia acontece na janela óssea dessa virose. Por exemplo, o paciente que passou por uma chikungunya, uma arbovirose, né, ele desenvolveu uma doença inflamatória e o dente estava ali na fila, entre aspas, de ser a doença inflamatória dele. Esse quadro, ele vai ser potencializado, né? Seja por dor, seja por uma febre mais intensa, seja por uma infecção mais intensa. E é interessante que você maneje, você gerencie esse quadro junto com colegas que também trabalhem com esse tipo de quadro, né? Porque você vai enriquecer e vai poder discutir melhor o momento para aquela cirurgia. Entendi. Doutor Diogo, outro detalhe também, tem pessoas que não estão atentas, né? Tem gente que passa por esse sofrimento, entre aspas, que o senhor disse aí, não é? Incômodo, enfim, bruxismo, ranger de dente, ou dor mesmo nesse local. Quando passa do tempo, tem repercussão na vida, nessa qualidade de vida da pessoa? Tem um tempo certo para a retirada do siso? Tem? Ou dentiqueiro, enfim? É interessante, pergunta perfeita. É importante, se detectado, né? Digamos que o paciente está ali fazendo seu acompanhamento odontológico, clínico, normal, e foi detectado um dente incluso, e esse elemento nunca atrapalhou a vida dele. É interessante pensar na questão cirúrgica até a primeira fase inicial da vida, a primeira fase de vida até seus 25 anos ali. Por um motivo. A partir dessa fase, a gente vai começar a encontrar algumas dificuldades em relação à técnica cirúrgica. Por quê? Uma coisa, falando sobre questão de técnica, normalmente para abordar um dente incluso, a gente precisa fazer janelas ósseas, ou seja, fazer buraquinhos no osso, tá certo? Num formato adequado para ter acesso ao dente. Quanto mais jovem fazer isso, melhor, tá certo? Por quê? Porque é conhecido, é sabido que quanto mais tempo passa, o envelhecimento do osso mandibular, né, ou da maxila, que é esse da parte aqui de cima, que é acompanhando aqui de cima, vai deixar o osso, o acesso mais duro. Então, a cirurgia torna-se um pouco mais agressiva. A cirurgia, por si só, ela já tem um tom de agressividade mínimo, tá certo, ou moderado. Quanto mais a gente trabalha isso, né, numa fase onde o paciente tenha um osso mais tranquilo de trabalhar, entre aspas,
né, onde eu não vá fazer uma agressão óssea através das fresas cirúrgicas tão grande, a tendência é ter uma recuperação, ter um prognóstico pós-operatório. Quando eu falo prognóstico, é uma recuperação, um edema, um inchaço, a dificuldade de se alimentar vai ser muito menor. Perfeito. O doutor, pós-cirúrgico, necessidade de ponto, não, a cirurgia simples, com uma extração comum, é isso? O local lá, não é, de difícil acesso, é um cuidado também com pós-cirúrgico? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O pós-cirúrgico, tá certo? Vamos primeiro tirar a palavra simples, né? Tudo que é simples complica, tá certo? Então, assim, eu sempre falo para meus pacientes, tire a porta do consultório para dentro, tire a palavra simples, fale favorável, né? Até porque para falar desfavorável fica mais difícil. Então, é uma cirurgia que, na maioria das vezes, ela tem um caráter favorável, ela é uma cirurgia rápida, porém, existem elementos que eles se apresentam de forma deitada na mandíbula, deitada na maxila, como eu falei, nesse ossinho daqui de trás, e que vai requerer um cuidado maior, um apuro maior da técnica, uma abordagem talvez um pouco mais, digamos, ativa, né, com materiais especiais. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o elemento deitado, tá certo? A gente chama de horizontalizado, ele vai requerer que você corte o dente no meio para tirá-lo por pedaços, tá certo? Então, a gente já tira, aí já fala aquela história, não deixa de ser simples, né? Em alguns casos, tá certo? A gente faz em hospital. Por quê? Porque vai oferecer ao paciente um cuidado maior em relação ao sofrimento, em relação à dor. Às vezes, e quando eu falo dor, né, às vezes não é nem a dor física. Por mais que o paciente esteja bem anestesiado, com anestesia local, né, e muitos colegas fazem maestralmente, né, uma maestria surreal, mas aquela força que você faz, por mais que seja delicada, aquilo vai ser traduzido para o paciente como dor. Né? Todo mundo escutou falando, não, isso é pressão, mas para quem está sendo operado, né, aquilo é traduzido como dor, e vai trazer sofrimento. Então, a questão da cirurgia por si, tá certo? É ideal a gente fazer com cuidado, no momento certo. O pós-operatório, ele é bem interessante, porque é uma cirurgia como toda outra qualquer. Uma cirurgia abdominal, a uma cirurgia, digamos, de reconstrução. Perfeito. Ela vai requerer pontos, ela vai requerer medicações analgésicas, anti-inflamatórias, medicações antibacterianas, os queridos medicações para combater a infecção. Então, assim, existe todo um cuidado, tá certo, que a gente toma até para evitar também as complicações pós-operatórias. Perfeito. O doutor Diogo, outro detalhe, quando o senhor diz assim, deitado, eu já ouvi muito termo popular, tá, meu dente é colado. É a mesma nomenclatura, vocês profissionais, assim, mais o nome técnico, deitado na mandíbula, no osso, é isso? Que muita gente diz assim, não, meu dente estava colado no osso. O dente colado no osso, né, infelizmente, ele pode sair relacionado a qualquer um. O dente, eu vou colocar aqui bem popularmente falando, o dente pode estar em pé, inclinado ou deitado, tá certo? Ambos vão requerer cuidados e técnicas próprias, com materiais de abordagem, como eu falei. Às vezes, necessidade de você ter uma broquinha, aquela que o pessoal está acostumado, que tem medo, uma broca especial para a cirurgia, que precisa cortar esse dente no meio. Né? E existem alterações teciduais ósseas, né? Posso citar uma, concrescência, que o dente ele cola no osso. Então, o dente está colado. Né? Isso pode ser devido a alguns fatores,
né? O dente, ele não é grudado no osso, ele tem alguns ligamentos, tá certo? Microligamentos que, quando perturbados, ele pode morrer e o tecido grudar, grosseiramente falando, tá certo? E o dente está colado, você dá um pouco mais de trabalho para o cirurgião, né? Tornando a cirurgia um pouco mais trabalhosa, né? E isso tem que ser previsto, né? E aí você tem que estar com todos os seus planos cirúrgicos, tá certo? Prontos para encarar esses detalhezinhos, né? E torna a cirurgia para o paciente, principalmente o paciente que está acordado, como eu falei, aquela cirurgia que você está fazendo ali em forma ambulatorial, está fazendo na sua clínica, vai tornar a cirurgia um pouco mais alongada, né? E o paciente vai saber disso, né? E ele vai falar, meu dente estava colado, mas ele pode estar acontecendo com o dente que estava em pé, inclinado, né, ou deitado. Perfeito. Muito bem, doutor Diogo Brainer, estamos chegando ao final do Canal Saúde hoje. O senhor gostaria de acrescentar algo? Aproveitando, onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone também do consultório, fique à vontade, viu? Gente, primeiro agradecer, Jota, o espaço aí, fundamental a gente estar conversando isso, tentar colocar de forma o mais palatável, mais palpável, mais popular possível, para o paciente saber o que é que ele tem, tá certo? Saber que não é um bicho de 7 cabeças. Entretanto, respeitar a entidade, respeitar o dente incluso, né? Como eu falei, pode trazer complicações severas e vai ter um serviço à disposição para ele poder se consultar, ver o melhor momento, ver se já passou do momento, e a gente poder cuidar, tá certo? Para quem quiser conversar comigo, o meu Instagram é Diogo Brainer, tá certo? A gente está sempre à disposição. O telefone lá da clínica da gente é o 3217-4444, é o Centroface, tá certo? A gente também tem a rede social da gente, a Centroface, tá certo? No Instagram, que a gente está lá disponível para responder pergunta. É uma equipe enorme, a gente vai estar pronto para abraçar quem precisar, tá certo? E, novamente, agradecer aí a oportunidade, me deixando sempre à disposição de vocês. Nós é que agradecemos a atenção aqui, doutor Diogo. Um abraço, saúde e paz, até o próximo encontro, viu? Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí a aula, né? Doutor Diogo Brainer, cirurgião buco-maxilofacial, lá do Hospital Jaime da Fonte e também da Centroface, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, agradecendo o carinho, audiência, atenção de todos vocês. Valeu, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Canal Saúde, um programa onde você fica sempre bem informado com as entrevistas de médicos, trazendo muita informação para a sua saúde. Canal Saúde.